Olá, meus irmãos, meus amados da comunidade Peregrinos do Amor e todos aqueles que nos assistem nesse dia. Hoje é um dia muito especial para a nossa comunidade. É um dia onde nós celebramos aí o dia de São João Paulo II, um dos nossos grandes baluartes e estrutura do nosso carisma. Então queremos aqui rapidamente fazer o ofício das horas dedicado a João Paulo II. Queremos colocar a nossa vida, nossa vocação, nosso chamado de comunidade, né, nos braços de Jesus, no colo de Maria, e também pedir mesmo a intercessão de São João Paulo II, para que nós possamos estar juntos, né, com Ele, com o coração aberto, né, diante dEle. Então, para vivermos esse momento, vamos iniciar esse momento juntos, fazendo esse ofício das horas, colocando o nosso coração diante dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos nesse dia nos colocar diante do Senhor, na presença dEle, e desde já entregar o nosso coração. Eu convido você que nos acompanha, convido você a fazer um pequeno ato penitencial, um pequeno momento de entrega a Deus, para vivermos esse momento juntos, para estarmos com o Senhor. Em todas as situações, queremos dar a nossa vida, dar o nosso coração, colocar o nosso coração diante dEle, para vivermos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Venha, Senhor Jesus, nos socorrer, socorrer as nossas misérias, socorrer a nossa pobreza. Venha em auxílio à nossa caminhada, ao nosso rumo ao céu. Que o Senhor possa com toda a sua misericórdia nos envolver. Nos colocamos como criaturas suas e à sua disposição para que seja feita a sua vontade sobre todas as áreas das nossas vidas. Então te pedimos perdão, Senhor Jesus, e pedimos para que o Senhor realize todas as suas obras em nós. Ó Deus, rico de misericórdia, que escolhestes o beato João Paulo II para governar a vossa igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, único Redentor do homem. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ofício das leituras de São João Paulo II. Não tenhais medo, abri as portas a Cristo. Pedro veio para Roma, e o que foi que o guiou e conduziu para esta urbe, o coração do Império Romano, senão a obediência, a inspiração recebida do Senhor? Talvez aquele pescador da Galileia nunca tivesse tido vontade de vir até aqui. Talvez tivesse preferido permanecer lá onde estava, nas margens do lago da Galileia, com a sua barca e com as suas redes. Mas guiado pelo Senhor e obediente à sua inspiração, chegou até aqui. Segundo uma antiga tradição, durante a perseguição de Nero, Pedro teria tido vontade de deixar Roma. Mas o Senhor interveio, veio ao seu encontro. Pedro, dirigindo-se ao Senhor, perguntou: Aonde vais, Senhor? E o Senhor imediatamente lhe respondeu: Vou para Roma, para ser crucificado pela segunda vez. Pedro voltou então para Roma, e aí permaneceu até a sua crucifixação. O nosso tempo convida-nos, impele-nos e obriga-nos a olhar para o Senhor e a imergir-nos numa humilde e devota meditação
do mistério do supremo poder do mesmo Cristo. Aquele que nasceu da Virgem Maria, o filho do carpinteiro, como se considerava, o filho do Deus vivo, como confessou Pedro, veio para fazer todos nós um reino de sacerdotes. O Concílio Vaticano II recordou-nos o mistério deste poder, o fato de que a missão de Cristo, sacerdote, profeta, mestre e rei, continua na igreja. Todo o povo de Deus participa desta tríplice missão. E talvez, no passado, se pudesse sobre a cabeça do Papa aquela tríplice coroa, para exprimir, mediante tal símbolo, que toda a ordem hierárquica da Igreja de Cristo, todo o seu sagrado poder que nela é exercido, não é mais do que serviço. Serviço de quem tem uma única finalidade: que todo o povo de Deus participe desta tríplice missão de Cristo, que permaneça sempre sobre a soberania do Senhor, a qual não tem nas suas origens nos poderes deste mundo, mas sim no Pai Celeste, no mistério da cruz e da ressurreição. O poder absoluto e ao mesmo tempo doce e suave do Senhor corresponde a quanto é o mais profundo do homem, às suas mais elevadas aspirações da inteligência, da vontade e do coração. Esse poder não fala com a linguagem da força, mas exprime-se na caridade e na verdade. O novo sucessor de Pedro, na sé de Roma, eleva nesse dia uma prece ardente, humilde e confiante. Ó Cristo, fazei com que eu possa tornar-me e ser sempre servidor do teu único poder. Servidor do teu suave poder. Servidor do teu poder que não conhece o ocaso. Fazei com que eu possa ser um servo. Mais ainda, servo de todos os teus servos. Irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder. Ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir Cristo, e com o poder de Cristo servir o homem e a humanidade inteira. Não tenhais medo. Abri antes, ou melhor, escancarai as portas para Cristo, ao seu poder salvador. Abri os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização e de progresso. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que está dentro do homem. Somente Ele sabe. Hoje em dia, é frequente o homem não saber o que traz no interior de si mesmo, no mais íntimo da sua alma e do seu coração. Frequentemente, não encontra o sentido da sua vida sobre a terra. Deixa-se invadir pela dúvida, que se transforma em desespero. Permiti, pois, peço-vos e vos imploro com humildade e confiança, permiti a Cristo falar ao homem. Somente Ele tem palavras de vida, sim, de vida eterna. Não tenhais medo. O Redentor do homem manifestou o poder da cruz, dando sua vida por nós. Abri, escancarai as portas a Cristo. Somos chamados na igreja a participar do seu poder. Abri, escancarais as portas para Cristo. Meus irmãos, esta mensagem foi a primeira mensagem de João Paulo II, quando se tornou Papa. A primeira mensagem que ele nos mostra o coração imenso deste Papa Santo, que amou a igreja e que não teve medo de abrir as portas do seu coração para Cristo. Um Papa repleto de humildade, mas também de força, de decisão, de obediência a Deus.
um papa que era um homem inteligentíssimo, conhecedor de muitas línguas, de culturas, doutor em teologia, mas que era um homem de coração pobre, um homem de coração humilde, um homem de coração entregue. Nunca mais me esqueço do ano de 2000, quando o Papa João Paulo II saiu em retiro para poder abrir o milênio para a igreja. E assim ele disse à igreja: eu fui o Papa escolhido para abrir o milênio para a Igreja Católica. Então eu peço à igreja que rezem por mim, porque eu estou indo para um retiro espiritual e estou indo como um copo vazio, para que Deus volte a enchê-lo, para que Deus transborde na minha vida. Foi esta a mensagem que ele pede para nós em 2000, quando ele vai fazer esse encontro, esse retiro. E olha que coração pobre, que coração humilde de um Papa com tanto conhecimento, com tantos estudos, professor de teologia, de filosofia. Não era qualquer um, com tanta espiritualidade, mas que era capaz de sempre que ia encontrar-se com Deus na sua intimidade, sempre era capaz de se esvaziar inteiramente, para que Deus pudesse novamente preenchê-lo. Essa talvez seja a grande lição nesse dia de hoje que São João Paulo II pode ensinar para nós. Não importa quanto tempo temos de caminhada, não importa quanto tempo temos de vida consagrada, não importa quanto tempo estou na igreja, quanto tempo sirvo a Deus. Se tem um coração pobre, se tem um coração desejoso de ser servo, e assim ele diz no seu texto, servo dos servos, né? Que a coroa, como Papa que ele recebe, não é uma coroa de rei, mas uma coroa de servo, servo do rei, o servo dos servos. E foi assim que ele se colocou ao longo de toda a sua vida, toda a sua história, e lutou, e foi até o fim, e carregou a sua cruz. É interessante que Papa João Paulo II, na sua primeira homilia, a qual nós lemos agora, ele conta uma história de São Pedro, uma história de que num momento de perseguição máxima da igreja, onde a igreja vivia uma perseguição muito grande em Roma, Pedro por um momento fraquejou, pegou as suas coisas e tentou voltar para a vida velha, tentou voltar para trás, tentou deixar Roma e voltar para as margens do rio e ser novamente um pescador. Mas no meio do caminho ele encontra um homem que vinha caminhando ao contrário. Enquanto ele saía, esse homem vinha. E esse homem, então Pedro pergunta para esse homem: aonde vais? Não vê que está tendo perseguição, estão matando todos os cristãos lá em Roma? Então esse homem, que era Jesus ressuscitado, diz a ele: estou indo para Roma para ser crucificado pela segunda vez. E aí então Pedro percebeu que a sua missão era essa, e voltou, e foi até o fim. Perceba como é profético o que João Paulo II faz na sua primeira homilia, porque foi exatamente o que João Paulo II fez. Ele foi para Roma e ficou lá e viveu toda a sua crucificação. Ele viveu a sua paixão, ele viveu a ressurreição de Cristo, a paixão de Cristo, e morre, né, na semana da oitava da Páscoa, no dia da misericórdia, o dia ao qual ele mesmo tinha instituído, o Papa da Misericórdia, o Papa que acolheu o pedido de Santa Faustina. Então, é profético na vida de João Paulo II esta homilia, porque é isso que ele faz. Ele vive e viveu na igreja, consumindo a sua vida até o final.
consumiu até a última gota da sua saúde, até o ponto de não conseguir olhar para a sua igreja e falar com a sua igreja, porque não tinha mais voz. Aí nós lembramos da palavra de Deus que fala que o espírito está pronto, mas a carne, o corpo é falho, o corpo é falível, o corpo é finito, mas a alma é infinita. E que desejo grande que temos como igreja de saber o que João Paulo II quis dizer naquele dia, quando ele pediu para ir para a janela, tentou falar com a igreja e não conseguiu dizer. E ali, ele chorou. Chorou. Pela primeira vez, talvez na história da igreja, um papa chora na frente da sua igreja. Um papa que não teve medo de mostrar a sua humanidade. Não teve medo de mostrar a sua fraqueza para a igreja. Não teve medo de mostrar que estava ali, vivendo a sua crucificação, vivendo o seu calvário. Por isso, João Paulo II é santo. E por isso, temos muito a louvar pela vida desse grande homem e muito a aprender com esse peregrino do amor. Que ele nos abençoe, que ele, com essa grande missão que ele nos deu como filhos espirituais dele, homens e mulheres que estão no mundo, mas não são do mundo, que escutaram o chamado que ele fez, que abriram as portas do nosso coração, que escancaramos as nossas portas, para que Deus pudesse ser em nós, que nós possamos aprender e arrumar força, fé, testemunho, para poder honrar. Eu lembro aqui algumas palavras, parafraseando o nosso diretor espiritual, Padre Claudemir, na nossa missa de vínculos no domingo. Cuidado para com a vida de vocês não mancharem a imagem deste santo. Temos uma grande missão de olhar para esse homem e buscar viver um pouco daquilo que ele viveu. Que o Senhor nos abençoe e nos dê esta graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos a Deus que cuida de todas as suas criaturas e digamos com sincera humildade: esperamos em Ti, Senhor. Concede à Igreja que cresça cada vez mais na unidade. Revigora nosso Papa, esclarece nosso Bispo. Esperamos em Ti, Senhor. Chama operários para a Tua messe. Cumula de bênçãos nossos parentes e amigos. Cura os enfermos. Esperamos em Ti, Senhor. Visita os agonizantes. Faze os exilados voltar à pátria. Afasta de nós as calamidades. Esperamos em Ti, Senhor. Concede-nos um clima propício. Equilibra as chuvas. Dá descanso aos defuntos. Esperamos em Ti, Senhor Jesus. Salva, Senhor Jesus, a comunidade Missão Peregrinos do Amor, para que com toda essa mensagem e com a intercessão de João Paulo II, que nós possamos estar abertos para aprender o que nós nem sabemos ainda, o que nós temos que aprender, que nós possamos abrir as nossas vidas, as nossas histórias, o nosso coração e a nossa alma para receber o que nós nem imaginamos que nós temos para receber ainda, e que o Senhor possa selar em nós, nessa comunidade Missão Peregrinos do Amor, a qual tem como baluarte o Papa, São João Paulo II, e que nós possamos, como foi colocado aqui na última mensagem que o Adriadson colocou, deixado pelo nosso amado diretor espiritual, Padre Claudemir, que possamos não manchar com as nossas vidas a vida de santidade desse Papa, desse nosso amado Papa. Esperamos em Ti, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que iluminais a noite e fazei brilhar a luz depois das trevas, concede-nos passar esse dia e esta noite livres do tentador, e ao raiar o novo dia, dar-vos graças em tua presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Agradecemos então a João Paulo II por esta graça, por se fazer esse testemunho para a igreja. E fica aqui para vocês o nosso muito obrigado a todos os missionários, missionárias e consagrados que se consagram, que dão a vida por esse carisma. Este é a nossa mensagem, minha, da Vanessa, como fundadores desta comunidade. O nosso muito obrigado, o nosso amor, o nosso carinho e o nosso cuidado com vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus. São João Paulo II, rogai por nós.